Circle of Inevitability, capítulo 1023. 3 frases. Ao ouvir os comentários emocionados e gratificantes de Huang Tao, os lábios da rainha misteriosa Bernadette se moveram quase imperceptivelmente algumas vezes, mas no final ela não falou. Ela apertou os lábios com força. Huang Tao olhou para a porta aberta e para o corredor lá fora. Ele sorriu levemente e disse: "Antes de ir, darei um presente a todos." Assim que ele terminou de falar, todos os espelhos do escritório se iluminaram com um brilho claro. A figura de Huang Tao desapareceu instantaneamente de onde ele estava. Tentando correr, Franca, que estava escondida nas sombras do corredor em um estado invisível, instintivamente correu para fora. Ela suspeitava que a Roselle espelhada havia apelado deliberadamente às emoções naquele momento, impedindo a rainha misteriosa de reagir imediatamente, permitindo que ele escapasse usando o mundo dos espelhos. No segundo seguinte, Franca, ainda em seu estado invisível, viu Bernadette se transformar em informações etéreas e complexas, precipitando-se como uma torrente no espelho à sua frente. A rainha misteriosa perseguiu de perto o imperador Roselle espelhado. Franca não hesitou. Ela estendeu a palma da mão direita e pressionou o espelho à distância. Seu corpo de repente se inclinou para a frente, rapidamente se tornando etéreo, e atravessou a superfície do espelho de vidro. Anthony, que havia se infiltrado usando invisibilidade psicológica, correu para o escritório. Então Lumian, que havia se teletransportado diretamente enquanto segurava a mão de Ludwig, agarrou seu ombro e o trouxe para o mundo dos espelhos. Eles seguiram os rastros deixados pelo imperador Roselle espelhado, avançando constantemente através de túneis profundos espalhados como teias de aranha na escuridão etérea. Eles continuaram assim por várias dezenas de segundos. Os túneis ao redor deles gradualmente se tornaram mais escassos, a escuridão se aprofundando cada vez mais. Finalmente, o imperador Roselle espelhado na forma de Huang Tao parou e se virou. Ele estava posicionado na borda de uma área de vazio e escuridão profunda, mas atrás dele não havia mais túneis, restando apenas pura e profunda escuridão. Nas profundezas daquela escuridão, uma tênue névoa cinza podia ser vista vagamente se espalhando, com uma cidade infinita escondida na névoa, como uma miragem, ainda que indistinta. Badamp, Badamp, Bernadette, Lumian, Franca e os outros ouviram o som de batimentos cardíacos. Pareciam ser os seus próprios e também vir das profundezas daquela escuridão profunda. "Há algumas coisas que podem ser ditas agora", disse o imperador Roselle espelhado na forma de Huang Tao, sorrindo novamente. Mais um passo para trás e ele se retiraria para aquela escuridão pura e profunda. "Que coisas?" A voz de Bernadette estava um pouco mais baixa e rouca do que antes. Huang Tao sorriu e disse: "O presente tem 3 frases. Primeiro, eu alcancei preliminarmente meu propósito de entrar neste sonho real, em todos os aspectos." Enquanto ele dizia isso, a Roselle espelhada olhava para a rainha misteriosa Bernadette. O subtexto parecia dizer: "Meu maior propósito era encontrar uma oportunidade de realmente passar alguns dias com minha princesa como pai e filha." Bernadette ficou em silêncio. Mas Lumian estava pensando: os propósitos em todos os aspectos foram alcançados? A tarefa dada por aquele adorado pela Ordem Aurora foi concluída, e a dada pelo digno celestial também foi concluída. O que poderia ser isso? O imperador Roselle espelhado pareceu adivinhar o que Lumian, Franca e Anthony estavam pensando, e riu, dizendo: "É o mesmo que você está pensando." Antes que Lumian e os outros pudessem perguntar mais, Huang Tao, com uma expressão um tanto complexa, disse à rainha misteriosa Bernadette: "A segunda frase: é possível que as pessoas dentro e fora do espelho se fundam."
Ao ouvir isso, Lumian e Franca de repente se lembraram de algo que Crismona havia dito a Jena: reconcilie-se com seu eu no espelho. Seria esta uma expressão diferente da mesma ideia? Não parece, reconciliação não é a mesma coisa que fusão. Quando Lumian olhou para Franca à sua frente, percebeu que ela também o observava. Bernadette permaneceu em silêncio, sem responder às palavras da Roseli espelhada. Huang Tao suspirou com um sorriso. A última frase. O apocalipse pode chegar mais cedo do que o profetizado. Estejam preparados. Depois de dizer isso, ele olhou para Bernadette e disse em tom de brincadeira: existem 4 reis celestiais, e 4 frases em 3 frases. É muito razoável. Há mais uma frase. O imperador Roseli espelhado parou por um momento e então sorriu ternamente para a rainha misteriosa. Nesses últimos dias, papai tem estado muito feliz, de verdade. Lembre-se, eu nunca vou colocar você em uma posição difícil. Bernadette abriu a boca, mas continuou sem falar. Enquanto Huang Tao falava, ele recuou para a escuridão total fora da área atual. Seu corpo mudou rapidamente, transformando-se de um homem de meia-idade elegante em uma mulher atraente, com longos cabelos castanhos, olhos azuis, nariz alto, lábios finos, uma figura voluptuosa e uma aura madura. A força repulsiva do sonho desceu sobre ela de repente, aparentemente desencadeada por sua entrada na escuridão profunda desta parte do mundo dos espelhos. O imperador Roseli espelhado manteve um sorriso gentil e continuou falando com Bernadette: eu o odeio muito, não gosto dele, mas meus sentimentos em outros aspectos são os mesmos que os dele, ainda mais extremos, mais irracionais. Já deixei uma carta, com testemunha jurídica, dizendo que vou viajar livremente por um tempo, me dar ao luxo por um tempo e que você cuidará de vários assuntos do grupo Intis em meu nome. Sem esperar que Bernadette respondesse, ela lembrou especificamente: vocês todos devem recuar mais. Caso contrário, também serão afetados e rejeitados pelo sonho. Dizendo isso, o imperador Roseli espelhado olhou para Lumian e sorriu, dizendo: nos encontraremos novamente. Também deixei um presente para você na gaveta da escrivaninha. Um presente? Sentindo a força repulsiva do sonho se espalhando, Lumian, Franca e os outros rapidamente recuaram para um dos túneis de espelho. A figura imperador Roseli espelhado gradualmente desapareceu, parecendo se dissolver naquela escuridão profunda e ser empurrada para fora do sonho por alguma força. Ela sorriu para Bernadette, que ainda estava parada no mesmo lugar: saia daqui rapidamente. Bernadette instintivamente deu um passo para trás, com os olhos já marejados. De repente, ela cantarolou uma melodia muito familiar ao imperador Roseli espelhado. A Roseli espelhada 2 ficou atordoada por um momento, ficando um tanto atordoada. Então, ela começou a cantarolar, cantando a letra correspondente àquela melodia. As estrelas no céu não falam, os bebês na terra sentem falta de suas mães. Expressões de reminiscência, satisfação e emoção surgiram no rosto da Roseli espelhada. Ela persistiu até a figura de Bernadette desaparecer em um dos túneis espelhados, só então desistindo da resistência. Sua figura desapareceu rapidamente, dissolvendo-se na escuridão. A força repulsiva do sonho envolveu completamente esta área, só recuando completamente depois de algumas dezenas de segundos. Depois de um tempo, Bernadette, Lumian e os outros retornaram para cá. Ela realmente foi expulsa permanentemente do sonho, disse a rainha misteriosa em voz baixa depois de olhar ao redor. Mais suave do que eu imaginava. Lumian não disse isso em voz alta. Ele sentiu que isso deixaria a rainha misteriosa chateada. E para aqueles que estavam da alta sequência,
Uma explosão emocional tinha um perigo oculto em potencial, a possibilidade de perder o controle. Bernadette ficou em silêncio por um momento, depois tomou a iniciativa de dizer: alguma ideia sobre essas 3 frases agora? Lumian já havia analisado a segunda frase, sobre a possibilidade de fusão entre o corpo original e a pessoa espelhada, provavelmente contém componentes exagerados e falsos. A terceira frase coincide com alguns dos meus pensamentos e palpites. Pode não ser falsa, o apocalipse pode realmente chegar cedo. Quanto à primeira frase, estou inclinado a acreditar que é verdade. Então ela também completou a tarefa dada pelo digno celestial? Franca perguntou com considerável preocupação. Ela imediatamente imaginou, nesses últimos dias, quando não estávamos prestando atenção, ela fez alguma coisa com Zhou Mingrui, preparando o terreno? Não, Bernadette balançou a cabeça lentamente. Nos últimos dias, tenho observado-a aberta e secretamente. Ela não deveria ter tido a chance de contatar Zhou Mingrui diretamente. Lumian, olhando para a escuridão pura do lado de fora da área e para a névoa cinza e a cidade vagamente visíveis nas profundezas da escuridão, disse pensativamente: talvez a própria existência dela tenha algum simbolismo, permitindo que ela complete a tarefa dada pelo digno celestial. Antes que Franca e os outros pudessem perguntar, ele apontou para as profundezas da escuridão e disse: isso não parece a Traer da quarta época selada? Franca compreendeu vagamente a ideia de Lumian e exclamou: um mundo dos espelhos especial? Lumian assentiu levemente e disse à rainha misteriosa: o sonho do Senhor Tolo originalmente não deveria conter a Traer da quarta época selada e o mundo dos espelhos especial que é produzido pela ligação à Traer da quarta época. Isso foi deduzido das experiências do Senhor Tolo. Lumian continuou: mas depois que o Imperador Roseli espelhado entrou, sua essência e natureza especial lhe deram um significado simbólico correspondente. Assim, nas profundezas do mundo dos espelhos da Cidade dos Sonhos, aquele mundo dos espelhos especial e a Traer da quarta época selada gradualmente tomaram forma. E especulamos anteriormente que um dos principais objetivos de Zaratustra era fazer com que Zhou Mingrui bebesse a poção da bruxa, produzindo uma pessoa espelhada estável, duradoura e correspondente. Então, o digno celestial poderia usar essa pessoa espelhada para realizar algumas coisas, alcançando uma vitória gradual. A rainha misteriosa assentiu levemente. Além de consumir a poção, bruxa, outra maneira de fazer uma pessoa produzir uma pessoa espelhada estável e duradoura, é entrar em contato com aquele mundo dos espelhos especial. Zaratustra estava buscando oportunidades para induzir o próprio Zhou Mingrui e, ao mesmo tempo, apresentando o Imperador Roseli espelhado para trazê-lo ao mundo dos espelhos especial. Uma abordagem dupla. Franca respirou fundo. A rainha misteriosa disse em voz baixa: Zhou Mingrui provavelmente ainda não entrou em contato com o mundo dos espelhos especial, não produziu uma pessoa espelhada correspondente, mas depois, o lado dos dignos celestial certamente terá arranjos correspondentes. Por exemplo, conseguindo isso através de Zhou Saza? Franca olhou de repente para Lumian. Lumian assentiu e continuou: então, não podemos adiar nossas ações. Estamos à beira do precipício, não há como recuar. Sim, Franca concordou. Retornando ao escritório de Huang Tao, Bernadette caminhou atrás da mesa e, guiada pela espiritualidade, abriu uma gaveta. Houve um presente deixado para Lumian pelo Imperador espelhado Roseli. Lumian, vindo do outro lado, de repente viu uma carta. A carta estava silenciosamente sobre uma pilha de documentos, sua superfície retratando a imagem espelhada do Imperador Roseli de antes. Figura voluptuosa, usando um vestido preto,
adornada com uma coroa dourada incrustada de joias, feições sedutoras, aura madura, charme extraordinário. No canto superior esquerdo desta carta, uma linha de texto foi condensada a partir da brilhante luz das estrelas. Sequência 0. Demônia primordial. Nesse momento, a voz de Bernadette ecoou nos ouvidos de Lumian e dos outros. Uma carta de blasfêmia, a carta da demônia. Notas. 1. Ali o imperador começou a ficar mulher. 2. Lembrem-se, tá no feminino porque não tem imperador. Ponto.